Olá, internautas! Olá, amigo, amiga, boa noite, boa tarde ou bom dia, conforme o horário que você está assistindo a esse podcast. Sim, estamos de volta com os nossos podcasts. Na verdade, digamos assim, ainda no comecinho, nesse mês de março, estamos no início, digamos, dessa nova temporada com algumas mudanças. Então, nesses primeiros do mês de março, em homenagem às mulheres, ainda é necessário, para você que está assistindo pela primeira vez, que eu explique o que mudou. Aí a gente chama agora de Super Show Podcast e você já vai se perguntar, mas e o Mesa de Bar? Cadê? Acabou o nosso Mesa de Bar? Não, não acabou. Apenas a gente está, digamos assim, dividindo conforme o formato, conforme a necessidade, conforme a pauta, certo? Então, nesse formato, assim, somente de entrevista, sem música, como é o Mesa de Bar, sempre um convidado especial com os mais diversos assuntos, em sistema de podcast mesmo, em programa da internet, programa de bate-papo descontraídamente, tá certo? Como era o Mesa de Bar. E o Mesa de Bar, especificamente, a gente passa para datas especiais, datas específicas, e como o nome já diz, vamos tentar fazer mais jus ao nome, sempre direto de um bar, de um restaurante parceiro de Veranópolis ou da região, e aí com a música ao vivo, aí mais musical. Pode até ter ou não o bate-papo, mas o Mesa de Bar, então, será mais musical e o Super Show Podcast mais entrevista mesmo, certo? Além disso, continuam as nossas lives de eventos específicos, dos nossos eventos, como a gente fez há pouco tempo, direto de Cotiporã, a live do Troféu Especialista, toda a região vai receber também esse ano o Troféu Especialista. Resumindo, a gente consegue dessa forma, toda a semana, entregar um conteúdo novo para você, tá certo? Se não tem o Super Show Podcast, tem o Mesa de Bar, como eu já falei, em datas específicas, vem aí então o Mesa de Bar especial Páscoa, depois especial Mães, e assim vai, certo? Ou então os nossos eventos, inclusive entramos há pouco tempo também nas transmissões de missas das festas religiosas tradicionais da nossa microrregião, então esporadicamente pode ter, tivemos uma experiência bem positiva, sendo a única plataforma, com exceção das rádios, que transmitiram, por exemplo, a festa de Lourdes. Então, posso garantir, vem muito conteúdo legal, bacana para você, certo? Dito isso, agradecer, como sempre, os patrocinadores, que é eles que garantem isso tudo. A gente cria e os patrocinadores analisam, assinam embaixo e garantem que a gente possa colocar essas nossas ideias em prática. Mendes Instalações, MGA, seu provedor de internet, Floricultura Alba, Picanhas Grill, Restaurante e Pizzaria, Medifit Academia, Cainelli Liquigás, Padilha Carpintaria e o apoio sempre dos amigos do jornal Estafeta. Aliás, nas plataformas digitais do Estafeta, a gente sempre transmite todos esses nossos projetos citados agora, também da nossa empresa, Super Show Comunicação e Eventos, e esses podcasts desse mês especial da mulher, inclusive, estão sendo transmitidos justamente da belíssima e moderna e confortável sede do jornal Estafeta. Muito bem, iniciando essa série homenagem às gloriosas, às poderosas, às empoderadas mulheres, estou recebendo nesse podcast a Bruna Treviso Sense. Já conversamos com ela em rádio há algum tempo atrás, mas é sempre bom relembrar todas as suas atividades e o que há e o que de novo surgiu de lá para cá no seu ramo. Ela é bióloga, aliás, bióloga é uma das funções, então eu vou deixar que a própria se apresente e cite todas as suas outras atividades em que ela está envolvida, está ligada, profissionalmente ou não. Bruna, tudo certo? Boa noite. Tudo bem? Bom, como é que estamos? Na luta. Vamos lá, então. Bom, vou falar um pouquinho de mim e aí a gente vai conversando e as dúvidas que vão surgindo a gente vai conversando um pouquinho mais e aí vamos indo. Eu falei para ele antes, né? Eu digo, olha, se tu me deixar falando, eu vou indo, adoro, né? De vez em quando eu te corto. Então tá, combinado.
Bom, então eu sou bióloga por formação, técnica em agropecuária também, né? Lá atrás, eu sou ainda do tempo que não era a VAEC ainda, né? Que tinha o técnico agrícola raiz lá no fundo. Aí depois eu fiz a biologia, eu fiz 2 pós-graduações dentro da área ambiental, de licenciamento. Depois eu fiz o mestrado dentro da área de conservação, na biologia também. E venho trabalhando com licenciamento ambiental, mas sempre buscando também essa interação com fazer algo pela sociedade. Então, além de eu ter uma empresa de consultoria, que está consolidada já na área de... A gente faz tanto mineração, loteamento, florestal, industrial, né? E já estamos com um caminho aí longo. Eu também participo da ONG AMA, né? Fui uma das fundadoras e até hoje nós estamos firmes, né? Com todas as dificuldades, porque a gente sempre quer levar alguma coisa para frente e pensando nas futuras gerações e pensando em que a gente não vive sem os nossos itens básicos, né? A nossa água e assim por diante. E também acabei, né, no desenrolar desses anos, hoje a Topmine, graças a Deus, ela é renomada a nível estadual e também temos projetos já em Santa Catarina, no norte do país, no nordeste do país. Então acabei me envolvendo com outras entidades. Hoje eu faço parte da diretoria técnica da Gabritas e da Sindibritas, que é a nível estadual também, um órgão importante dentro da mineração de agregados. E trabalho aí com outras linhas, né, sempre tentando me envolver com os órgãos, a gente precisa, né, ter essa integração. E aí uma gama de áreas que a gente acaba aprendendo. Quando me pedem a minha profissão, eu tenho orgulho de dizer que eu sou bióloga, mas na verdade hoje eu acabo atuando muito mais como empresária, né, como gestora, né, e passando isso para os meus colaboradores, passando isso para os meus clientes e tentando sempre interagir no formato de entender que nós estamos aqui e não vamos ser hipócrita, né, Nilson? Nós precisamos dos nossos meios, dos nossos recursos. Então, mas eu não vou cortar uma árvore, né? Mas também pensando um pouquinho que lá na frente a gente precisa desses recursos, a gente tem que ter um meio termo aí para poder realmente ter um resultado legal e que os próximos também possam viver, né, de uma maneira sustentável. É mais ou menos isso que eu iria perguntar agora e vou perguntar igual, porque a gente pode até expandir essa questão aí, né? Como é que fica a Bruna Treviso, bióloga, defensora do meio ambiente e tudo mais, e tendo que, em certos momentos, conciliar, de repente, com algum conflito de interesse de um empresário, de um cliente que tenha algumas ideias contrárias ao que você defende como preservação? A gente muda muito, assim. Eu sempre falo, quando começa assim lá no escritório, hoje são 20 colaboradores diretos, né? Fora os indiretos que nós temos no escritório. Então, assim, quando eles chegam a nível de estágio, principalmente, ou recém-formado, eu sempre falo para eles, bom, vocês viram um mundo ideal nos livros, vocês viram um mundo ideal lá com o professor, que sempre foi muito acadêmico, né, contando a história linda, agora venham para a realidade, porque vocês têm telefone, vocês têm carro, vocês têm uma casa, e tudo isso gerou uma degradação, né? Então a gente aos poucos vai construindo, e ali no escritório, por exemplo, tem geólogo, tem geógrafo, tem engenheiro ambiental, tem engenheiro civil, né? Então tem os outros biólogos, tem agrônomo, tem engenheiro florestal, e todas essas áreas são áreas que a gente vê o lindo, né? A gente vê lá, né, na faculdade, porque o meio ambiente, porque Deus o livre cortar uma árvore, mas não existe, gente, não existe, né? Eu lembro no mestrado. No mestrado tinha uma colega minha que ela é ainda diretora de uma APA, né? A APA é uma área de preservação e ela sempre foi acadêmica e sempre foi diretora de APA e sempre foi super conservacionista e E ela, quando foram falar de mineração, ela, meu Deus, porque mineração, porque é uma desgraça, porque não sei o que, não sei o que. Eu me levantei na sala e disse, olha, com licença, professor, mas eu acho que talvez seja importante perguntar se alguém aqui mora em cima de uma árvore e vem caminhando e vive pelado. Porque se não for assim, sinto muito, vocês precisam de mineração. A gente vai criando isso, sabe? E aí o bom senso. Bom
bom senso, né, Nilson? Claro. Meio termo, cede um pouco aqui, cede um pouco ali, vamos fazer uma contrapartida. Ah, tu precisa cortar a vegetação, tu precisa afugentar a fauna, mas o que a gente pode fazer em contrapartida? Vamos revegetar uma nascente, vamos fazer uma doação de mudas, vamos fazer uma campanha nas escolas, sabe? E isso faz com que a gente construa o que é necessário, que é aquela dita sustentabilidade, que tanto tem marketing, né? Mas não é só marketing, a gente tem que aplicar. Faculdade de Biologia, especificamente, em que momento muda na faculdade, ou ela é igual para todos, e o campo em que vocês atuam é decidido depois profissionalmente? Por exemplo, muitos, quando se ouve falar em biólogo, vem a imagem daquele pessoal que vai para a floresta catalogar plantas e os animais e tal, estudar os tipos de árvores, enfim, o nosso ecossistema, saber o que precisa ser preservado mais ou menos, e a sua área já é mais empresarial, enfim. Como é que se decide isso? Bom, a faculdade de biologia, ela é extremamente ampla. E eu acho que hoje a grande maioria das faculdades, elas abrem muito leque, né? Então, tu vai ver um pouquinho de genética, um pouquinho de fauna. Na fauna, abre várias disciplinas, inseto, pequeno porte, e aí a gente vai indo. Aí depois vai para vegetação. Daí vegetação tem a parte de arbóreas, tem a parte das exóticas, tem as briófitas, que são os musgos, e assim vamos indo. Então tu estuda um pouco de cada coisa, tu sai sem saber coisa nenhuma, porque é muita coisa, não tem como. Então tu tem uma noção geral ali, né? À medida que tu vai avançando, tu vai pegando o que te atrai mais. Eu sempre fui apaixonada por répteis, tanto que eu sou a famosa Bruna da Cobra de Veranópolis, né? Que tinha a tal da jiboia, nananã. Então, mas no decorrer da faculdade, conforme eu fui avançando, eu me dei conta que isso não era algo que era rentável, né? Que tinha um mercado muito restrito, né? Eu comecei lá de baixo, então eu não tinha condições nenhuma de querer alguma coisa, eu tinha que buscar oportunidades, né? E aí eu comecei a entrar na área da vegetação, né? Identificação de vegetação, como tu falou. É entrar numa floresta e conseguir saber qual é a espécie, nome científico, por que ela está ali, qual é a função ecológica dentro do ecossistema. E acabei indo, fazendo estágios nessa área, dentro da própria universidade, e a vegetação está totalmente ligada com o licenciamento, porque tudo vai precisar cortar uma árvore. Então, essa foi uma área que eu percebi que era uma área potencial, e eu acabei me direcionando e aprendendo a gostar. Hoje eu adoro botânica. É a minha área. Mas eu sei um pouco de fauna, sei um pouco de ecossistema, de ecologia, sei um pouco de cada coisa, sei um pouco de geologia, né? Trabalho já há 13 anos com isso, então acaba que a gente vai pegando, né? E é um mundo lindo, assim, né? E eu fico puxando, assim, quando entra algum colaborador novo, eu fico, porque olha isso que é muito legal, não sei o que, e aí tu vai, só vai. E talvez esses que trabalham mais, assim, com a flora, criam aquele apelido que não deve ser nada legal ser chamado assim, o eco-chato. Né? Isso, exatamente. Porque são tão apaixonados que eles passam a defender aquilo, às vezes até demasiado. Né? Com unhas e dentes. É verdade. Isso aí. Mas aí tu vai ter que escolher um caminho, né? Tu vai ter que ser acadêmico pro resto da vida e tu vai ter que cuidar muito do que tu tá fazendo, para não falar uma coisa e fazer outra. Porque na prática, todos fazem a outra. Senão nós não existiríamos, né? Exatamente. E até que ponto é preocupante mesmo o desmatamento como está hoje, né? Tem gente que nos assusta aí, né? Alguns especificamente da sua área, inclusive, que se continuar assim, num futuro não muito distante, podemos pagar um preço muito caro. Existe realmente essa preocupação, esse desmatamento está assim acelerado, ou já mudou bastante as empresas e quem desmata por necessidade e tal, acaba, devido às novas leis aí, tendo que replantar, tendo mais consciência ecológica? Até que ponto precisamos nos preocupar ou não com essa questão? Muito bem. Particularmente, o que eu vou te dizer sobre o que eu vejo e o que eu vi no decorrer desses anos, né? Vamos falar um pouquinho assim. A região mais afetada é a região da Amazônia Legal, né? A grande Amazônia e os seus estados aí
lindeiros. Então, porque ali a degradação é grande, é violenta, existe uma formação florestal que ela demorou muitos e muitos anos para se formar, e todo o ecossistema associado, quer dizer, todos aqueles animais que estão ali juntos e tal. As nossas leis a nível nacional são muito boas. O problema é que não se acompanha com a fiscalização todo esse processo. Então, hoje a Amazônia Legal ela é a mais prejudicada. Nós estamos no bioma Mata Atlântica. E o bioma Mata Atlântica ele pega todo o litoral, desde o início, lá em cima do Brasil, e vem descendo, né? E aí ele vai entrando no continente, né? Então, mesmo nós estando na Serra Gaúcha, nós ainda assim temos o bioma Mata Atlântica. Ele também já foi muito devastado, né? O fato de ter o palmito Jussara, que é bem conhecido, né? Já teve muito extrativismo por causa das canelas, por exemplo. Então, nós temos N situações em cima disso. A lei é muito boa, né? Há alguns anos se criou a nível nacional o MAP Biomas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o MAP Biomas ele é uma plataforma digital com georreferenciamento, onde ele cria alertas para o Ministério Público e para qualquer órgão fiscalizador, e ali ele consegue identificar as manchas que estão sumindo, né? E isso facilitou muito, porque aí o Ministério Público informa a prefeitura e a prefeitura tem que ir lá fiscalizar. Prefeitura, estado, mas normalmente é ligado à prefeitura porque daí consegue correr atrás mais rápido. E aí, como a prefeitura tem a obrigação de dar essa resposta para o MP, então eles conseguem responder logo e aí já vai atrás. E aí o que a lei diz? Porque antes tinha assim, eu vou cortar, se alguém me pegar, eu compenso em outro lugar. Agora não tem mais essa. Eu vou cortar, sinto muito, filho, tu vai recuperar naquele lugar que tu cortou. E aí começa que não vale mais a pena. Então, quem ainda não tem essa informação, mas as pessoas se falam, a coisa já mudou bastante de 2 anos para cá, quem não tem ainda essa informação tá meio que no oba-oba. A maioria tá aqui, ó. Porque o que acontece? Se a imagem pegar, vai vir um ofício. Vai obrigatoriamente para o município. E nós trabalhamos também no outro lado do balcão para os municípios. E aí a gente tem que fazer um relatório, verificar o que foi degradado e obrigar o empreendedor, o proprietário a recuperar. E essa recuperação ela é monitorada por 4 anos. Se ela não for efetiva, são mais 4 anos. E o empreendedor paga por isso. Tem que responder para o MP, então começa a apertar um pouquinho. Então isso está acontecendo, esse é um processo que está funcionando no meu ponto de vista. Tem a questão da contrapartida, se eu tenho um licenciamento, se eu tenho um corte para fazer, que daí eu tenho obrigatoriamente que compensar, né?